Recebendo no estúdio do Jornal Gente o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Secretário, obrigado por conversar conosco aí nessa manhã sobre os assuntos relacionados à segurança pública. Queria te perguntar, claro, sobre essas investigações envolvendo policiais, o caso Vinícius Gritzbach. Ontem foi afastado o diretor do presídio da Polícia Civil. Como é que o senhor está acompanhando, o envolvimento de policiais aí com esse caso? Quais são as informações que o senhor tem para compartilhar conosco a respeito dessas investigações? Bom dia. Bom dia. Eu acho que é uma oportunidade a gente, mais uma vez, deixar muito claro que nós não vamos aceitar nenhum tipo de desvio de conduta por parte dos policiais civis, policiais militares. Nós estamos trabalhando, Pedro, para reduzir ao máximo a possibilidade de erros cometidos por policiais. Nós tivemos, no final do ano passado, uma série de erros cometidos, especialmente por policiais militares em ocorrências. Para reduzir isso, a gente está realizando um amplo treinamento em pleno serviço em todo o estado de São Paulo. Então, os policiais, durante o serviço, são chamados para treinamento de abordagens policiais, para equipamentos não letais, às vezes até para uma reciclagem de algo que eles já aprenderam, para que a gente possa buscar excelência e reduzir a zero a quantidade de erros. Agora, desvios de conduta, em especial aqueles policiais que se envolvem com crime organizado, esses daí a gente vai o mais rápido possível retirar das fileiras das instituições, porque é inadmissível que as forças policiais, com mais de 115, 120 mil homens no estado de São Paulo, tenham a imagem denegrida por esses policiais que se envolvem com crime organizado. Cláudio Humberto está aqui conosco também no Jornal Gente, falando direto de Brasília, na entrevista com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, né, Cláudio? Olá, secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Quando começou essa crise, digamos assim, de muitas críticas em razão do crescimento de casos envolvendo policiais, casos de violência, etc., eu andei consultando ali os indicadores de criminalidade em todo o país. E apesar disso, apesar de dessa pancadaria, desse, digamos assim, tiroteio, dos opositores de sua gestão, São Paulo está longe de ser o estado mais violento do país. E eu gostaria que o senhor nos desse notícias sobre isso, sobre como é que está a situação da segurança pública e, sobretudo, da sensação de segurança que os cidadãos sempre buscam. São Paulo é o maior estado do país. As denúncias sobre policiais parecem se concentrar somente em São Paulo. Mas, e com relação à criminalidade propriamente dita, o senhor tem notícias sobre isso? Tem números? Claro, Cláudio, bom dia. Olha, nós fechamos o segundo ano consecutivo da nossa gestão, 2023-2024, com queda dos principais indicadores criminais do estado de São Paulo. Aliás, uma queda histórica. Se a gente parar para pensar quais são os crimes que mais afligem a população, a gente, obviamente, vai falar em roubos em geral, roubos de veículo, roubo de carga e homicídios. Em todos esses indicadores, nós apresentamos não só uma redução, mas uma redução histórica. Então, o segundo ano consecutivo com a maior redução de homicídios da história, com índices aí abaixo de 6 para cada 100 mil habitantes, enquanto outros estados da federação apresentam mais de 44 para 100 mil habitantes. Mas é claro que eu não quero ficar me comparando a outros estados, mas sim comparar com o próprio estado de São Paulo, e eu já mencionei que são os menores indicadores da história. Além disso, se a gente for analisar roubos em geral e roubos de veículos, estamos falando de uma redução comparada a 2022, que foi antes da nossa gestão, de mais de 20% nesses indicadores. E aí, algumas ações em governança e segurança pública que nós implementamos aqui para fechar essa cadeia logística do crime. No final do ano passado, realizamos uma grande operação contra lojas que vendem clandestinamente celulares roubados e furtados, e só nessa operação, que foi planejada e investigada pela Polícia Civil durante alguns meses, nós fizemos a apreensão de mais de 8 mil aparelhos celulares. Agora, esse processo está caminhando para que a gente possa devolver para cada cidadão que teve seu aparelho roubado ou furtado, mas para isso a gente precisa que eles preencham durante o boletim de ocorrência o número e mail do aparelho celular. Isso está acontecendo. Então, os indicadores mostram que nós estamos no caminho certo. Claro que as críticas, algumas delas, e boa parte delas até têm legitimidade, quando se fala das famílias das vítimas ou eventualmente de erros policiais ou de agressões, é claro que a gente leva em consideração. Agora tem que ser analisado o que nós estamos fazendo quando esses desvios de conduta acontecem. Então as corregedorias têm força, têm independência para atuar. Agora, de fato, os números estão aí para mostrar que nós estamos no caminho certo.
Secretário, prazer estar contigo aqui no Jornal Gente, esclarecer várias questões e queria atualizar, inclusive, a questão das câmeras corporais no uniforme do policial. Me parece, me corrija se eu estiver errada, que isso seria uma medida, inclusive, para proteger aquele bom policial, aquele que tem uma boa conduta, porque tudo vai ser absolutamente gravado, qualquer ação. Na opinião do senhor, acha que pode inibir o trabalho policial ou isso pode conter limites realmente e proteger aquele que realmente trabalha para a sociedade, pela corporação? Oi, Sônia, bom dia. Prazer falar com você também. Não, eu tenho a plena convicção. Aliás, eu mudei completamente de opinião com relação às câmeras corporais. Quando deputado, eu tinha uma opinião muito crítica com relação a elas e há mais de um ano atrás eu já mudei. Em entrevistas já mencionei por quê. Porque a câmera ela tinha uma limitação. Ela era usada única e exclusivamente como fiscalização e controle, que é válida, é uma medida importante para qualquer servidor público. O que nós fizemos aqui em São Paulo, estamos em processo de implementação, foi um novo edital de licitações ampliando a capacidade da câmera corporal. Além do poder de fiscalização e controle, ela vai estar integrada ao nosso programa Muralha Paulista. Essa câmera corporal ela vai ter a capacidade de fazer reconhecimento facial, ou seja, identificar indivíduos procurados pela justiça. Ela vai conseguir fazer leitura de placas de veículos roubados ou furtados para devolver esse veículo ao cidadão e vai estar conectado a um programa maior chamado Muralha Paulista. Vai permitir ainda que o policial possa se comunicar numa comunicação bidirecional com a Central de Operações da Polícia Militar. Então imaginem vocês um policial numa situação de risco. Para proteger esse policial, o Copom, a Central de Operações, pode se comunicar com ele via rádio sem que o policial aperte qualquer botão. Ele vai conseguir se manter abrigado, comunicando com o Copom, informando a sua localização. Então até os próprios policiais que estão tomando conhecimento desse equipamento, dessa nova tecnologia, desse novo edital, eles estão gostando da ideia. E além disso, tanto é que nós acreditamos nessa formulação dessa política pública, que nós passamos do início da nossa gestão de pouco mais de 8 mil câmeras para 10.125 câmeras que já estavam no contrato, mas muitas câmeras estavam guardadas aí na chamada reserva técnica. Nós implementamos e colocamos num primeiro momento no Comando de Policiamento de Trânsito, que não utilizava câmeras corporais, e agora o novo contrato são 12 mil câmeras, uma ampliação, se levar em conta as 8 mil, de quase 40%. Então eu tenho certeza que isso vai ser em benefício do bom policial e também da população. Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, está aqui no estúdio do Jornal Gente. Secretário, hoje na pauta ligada à segurança pública, essa notícia trazida inclusive pelo Pedro, que o Supremo Tribunal Federal passou para frente, adiou para daqui um mês a análise da chamada ADPF das favelas, aquela decisão lá de trás, durante a Covid, que foi tomada pelo Supremo, que coloca ali critérios e necessidade de autorização para ações policiais nos morros do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, veio a público essa semana dizer o seguinte, que quer ser parte desse processo e que essa decisão do Supremo deu a entender para o país e para o crime organizado que o Rio de Janeiro é uma espécie de resort para o crime, já que o combate à criminalidade lá estaria mais difícil desde 2020, quando começou a pandemia da Covid-19. Eu queria ouvi-lo primeiro em relação a essa decisão do Supremo e saber se essa decisão teve alguma repercussão na questão da segurança pública do Estado de São Paulo. Thaís, teve sim. E vamos para um caso prático que nós estamos vivenciando. No caso do aeroporto, do Vinícius Gritzbach, esse indivíduo que lavava dinheiro para o crime organizado, para o PCC, nós temos a decretação da prisão de um primeiro indivíduo identificado chamado Cauê. Esse indivíduo, Cauê, assim que ele soube que as forças policiais o identificaram, qualificaram e o judiciário tinha expedido contra ele um mandado de prisão, adivinhem vocês aonde ele foi passar a temporada e está, segundo informações de inteligência até hoje. Ele está no Rio de Janeiro, na comunidade da Vila Cruzeiro, próximo ao Morro do Alemão. Então, infelizmente, essa decisão, essa DPF 635, em que o STF, na decisão do ministro Fachin, acabou determinando que as operações policiais não podem ser realizadas nas comunidades, acabou favorecendo única e exclusivamente o crime organizado. E o Rio de Janeiro acabou se tornando uma espécie realmente, não só de resort, mas de um forte para que criminosos do país todo. Eu converso com o secretário de Segurança dos outros estados, eles relatam que todos os indivíduos das organizações criminosas
dos estados deles, quando têm expedidos contra eles mandado de prisão, acabam fugindo para o Rio de Janeiro, porque lá as forças policiais nada podem fazer. Então, eu creio que esse debate tem que ser trazido novamente à tona e, assim, o Poder Judiciário tem que entender a realidade. E o único que está sendo favorecido por essa decisão realmente é o crime organizado. Deixa eu só emendar, secretário, Claro, porque a gente imagina a complexidade que é realizar uma operação policial numa área tão densamente povoada como as comunidades que existem no Rio de Janeiro, em São Paulo e, infelizmente, em todas as grandes capitais. A gente gostaria que a situação dessas pessoas fosse bem melhor. Às vezes são situações ali desumanas. E também tem a ação do crime organizado. Como que funciona em São Paulo esse tipo de operação em termos de organização e há algum tipo, como no Rio, de negociação com a justiça? Como que isso funciona, já que São Paulo não foi atingida por essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Aqui a gente preza pelo trabalho de levantamento e inteligência policial antes de qualquer operação. Nós tivemos aqui 2 grandes operações no início da gestão, Operação Escudo e Operação Verão, muitas vezes criticada por aqueles que não entendiam o que estava acontecendo, que na verdade foi uma verdadeira retomada de um território que estava tentando se criar, na verdade, o crime organizado, um território paralelo ao nosso estado. A gente não podia permitir que isso acontecesse. Eu lembro a vocês que nessas operações foram presos mais de 1.400 criminosos. Desses mais de 1.400 criminosos presos na Baixada Santista, 472 procurados pela Justiça foram capturados, mais de 3,5 toneladas de drogas foram apreendidas. Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que vai resolver se não realizarmos operações nessas comunidades onde o crime organizado tenta estabelecer um estado paralelo. Agora, aqui a gente preza por um trabalho de inteligência policial, um trabalho de levantamento, de orientação e instrução aos policiais que nessas comunidades pessoas trabalhadoras vivem, aliás, a maior parte delas são pessoas trabalhadoras e pessoas de bem e que são também vítimas e reféns do crime organizado. Então, para nós aqui, existe uma conjuntura um pouco diferente, porque não existe uma comunidade, por exemplo, onde a polícia não possa entrar, que é muito diferente do Rio de Janeiro. E só pegando um gancho também, nesse caso do Cauê, nós chegamos a esse criminoso que está foragido, escondido lá nas comunidades da Vila Cruzeiro, chegamos a entrar em contato com as forças de segurança, com o comandante do BOPE, de maneira informal, mas falamos com ele, olha, se quiser fazer uma operação aí, como funciona? Eles relataram para a gente que são 3 meses de planejamento e a necessidade de 900 policiais militares para realizar a operação. E a chance de ter uma vítima que não pertence ao crime organizado ou ao crime alvejada por disparo de arma de fogo, porque é uma verdadeira guerra que eles dizem, é muito grande. Então nós achamos por bem aguardar, continuar monitorando o Cauê, assim que ele sair desse esconderijo, desse bunker, desse resort que infelizmente existe hoje no Rio de Janeiro, a gente vai atrás dele para capturá-lo. É assustador, né, esse tipo de notícia. Mas, secretário, me diz uma coisa, tem muito ouvinte mandando pergunta, não vai dar tempo de fazer todas, até porque o tempo é curto aí, o secretário tem um compromisso na sequência. É o seguinte, gente que quer saber, não dá para a polícia pegar esse dinheiro que é apreendido em operações e colocar, investir na segurança pública? Existe algum projeto nesse sentido? Mais de um ouvinte perguntou isso aqui, falou, às vezes a gente ouve aí milhões apreendidos, para onde vai essa grana? Por que a polícia não pega essa grana e investe em segurança pública? Ô Pedro, isso era uma angústia minha desde a época como policial da Rota, depois como parlamentar federal. E aí eu soube como deputado, por isso que dá a importância também da atividade legislativa, estou no meu 2º mandato como deputado federal, eu soube que foi aprovada uma lei em 1998 que permitia que os estados regulamentassem isso. Então, desde a elaboração do plano de governo do governador Tarcísio de Freitas, que eu participei na época, nós colocamos lá a necessidade de uma regulamentação por decreto, e o governador assinou no ano passado, no final de setembro. O decreto prevê a possibilidade da alienação dos recursos oriundos da lavagem de dinheiro do crime organizado, e que eles possam ser revertidos para a segurança pública diretamente para o fundo da Secretaria de Segurança Pública. Hoje já é uma realidade. E no final de setembro foi regulamentado, em outubro passamos a operacionalizar, é um programa chamado Recupera SP, uma inovação em política pública, e nós já tivemos na primeira transação, na verdade um acordo de não persecução penal na região do Vale do Paraíba, uma recuperação de 10 milhões de reais, de criminosos. E esse dinheiro já está disponível para o senhor usar? Já está disponível, a gente já está com um projeto, vamos construir a nova delegacia seccional de Taubaté, vamos adquirir viaturas para a Polícia Militar, viaturas até para a Guarda Municipal, nessa sinergia que nós temos com os municípios, drones vão ser adquiridos
E além dessa primeira, tivemos uma segunda que é relevante justamente por conta dos condenados. Os familiares do Marcos Williams Erbas Camacho, do Marcola, foram condenados no Tribunal de Justiça de São Paulo em dezembro desse ano, ou seja, há menos de 2 meses atrás. Uma casa em Alphaville, avaliada em mais de 3 milhões de reais, ela vai ser leiloada, 479 mil reais em dinheiro que estavam numa conta bancária, que foram comprovados após condenação em segunda instância, que era oriundo da lavagem de dinheiro, também já estão bloqueados, e esse recurso vai ser empregado para que a gente possa adquirir viaturas, armamentos e fortalecer as forças de segurança pública em São Paulo. Cláudio Humberto, mais uma Secretário. pergunta para o secretário de Segurança Vai, Pública, claro. que está no nosso estúdio hoje respondendo as nossas questões, falando sobre segurança pública ao vivo no Jornal Gente. Cláudio. Então, secretário, tem uma questão que angustia os cidadãos de uma maneira geral, em São Paulo, sobretudo, e até por ser o principal estado da federação, que é a presença apavorante, digamos assim, né, do crime organizado na vida do cidadão. A gente está vendo aí que aquela principal organização, essa até organização criminosa que começou nos presídios, né? Hoje virou dona de postos de rede de postos de combustíveis, proprietária de empresa de ônibus, conseguiu se infiltrar na polícia, em diversos setores, enfim, diversas áreas do setor público e também na iniciativa privada. Secretário, há alguma iniciativa concreta no sentido de se concentrar na investigação desse tipo de infiltração? No cinema a gente vê nos Estados Unidos a existência daquele setor de assuntos internos, né, das polícias. Aqui temos a corregedoria, mas há um órgão dedicado especificamente a monitorar esse tipo de coisa, a investigar esse tipo de crime? Sim, Cláudio. Boa parte do que existe, a gente tem uma certa restrição em falar porque faz parte do serviço de inteligência das forças policiais. Mas tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, e em especial na Polícia Militar, o Centro de Inteligência da Polícia Militar é responsável por monitorar todos os criminosos que pertencem à facção criminosa, que é o PCC. A grande diferença é que nós ampliamos essa rede colaborativa que já existia. Então, sempre existiu uma parceria com o Ministério Público no Estado de São Paulo, mas às vezes elas concentravam na figura de 1 ou 2 promotores de justiça e hoje a gente institucionalizou. Antes da nossa gestão, nós tínhamos 7 ou 8 operações em andamento. Hoje, são mais de 70 operações em andamento, em parceria com os GAECos regionais, monitorando e investigando o crime organizado, que, dentre essas funções que você falou aqui, até outras, como organizações sociais da saúde, para fazer lavagem de dinheiro, para trazer materiais para refino de droga, de cocaína, já visto que é a maior fonte de receita deles. Mas essa rede colaborativa, ela não existe mais informalmente. Assinamos acordos de cooperação tanto com o Tribunal de Justiça quanto com o Ministério Público para tratar do tema combate ao crime organizado. Então existe uma operação de inteligência sistêmica espalhada em todas as macro-regiões do Estado, onde os GAECos e as forças policiais, Polícia Civil e Polícia Militar, atuam investigando o crime organizado. E o resultado tem sido eficaz. Dentro da nossa estratégia de combate ao crime organizado, de busca e captura das principais lideranças, inviabilizar a cadeia logística do crime, aumentando a probabilidade de apreensões de drogas, e no terceiro ponto, impedir a lavagem de dinheiro, essas 3 estratégias elas estão colocadas em prática e dando resultado. Nós prendemos várias lideranças de organizações criminosas, nós aumentamos em mais de 100% em alguns locais a apreensão de cocaína e de crack. E no terceiro ponto, impedindo a lavagem de dinheiro, tivemos essa inovação, que além de impedir a lavagem de dinheiro, nós vamos reverter esse recurso para financiar as forças de segurança em São Paulo. Secretário, sei que seu tempo é curto, mas assim, com a sua presença aqui é impossível a gente não perguntar sobre a Cracolândia e também aproveitando também que 2 perguntas em uma, né? Aquela coisa de entrevista coletiva do jornalista que já quer matar todos os assuntos. Sobre o Porto de Santos. Recentemente saiu uma pesquisa aqui na Europa, né? Os portos de Le Havre e de Marsella estão infectados aí com drogas que vêm justamente, um dos principais pontos é o Porto de Santos. Então, Cracolândia e Porto de Santos, secretário, por favor. Bom, as cenas abertas de uso, né, conhecidas informalmente por Cracolândia, a gente ouve falar muito pouco, né, da região central, porque nós, com a governança e segurança pública da nossa gestão, nós implementamos esforços para reduzir os indicadores criminais e chegamos ao ponto, Sônia, de na região central ter redução de 68% dos roubos nas regiões desses 2 distritos policiais que compreendem a região da Cracolândia.
além da tecnologia implementada, já são mais de 300 procurados, capturados. Agora, com esse início aí da iniciativa da Prefeitura, que é louvável, do Smart Sampa, que tem parceria conosco. O Smart Sampa não funciona sem essa parceria das bases de dados da Secretaria de Segurança Pública. Percebam que a Cracolândia perdeu energia, não se vê mais os arrastões que aconteciam no passado ou antes da nossa gestão, ou até no início. Nós estamos com 21 meses consecutivos de queda de indicadores criminais nessa região. E a questão do Porto de Santos, lamentavelmente, o Brasil está sendo conhecido por possuir o segundo maior exportador de cocaína do mundo, que é o Porto de Santos, só perde para o Porto de Guayaquil, no Equador. Isso é uma medida que o governo federal tem que tomar essa iniciativa, porque é responsabilidade deles a fiscalização e a gestão do Porto de Santos. Da nossa parte, aonde nós estamos concentrando energia, sabendo que a droga ela vem dos países produtores de cocaína, principalmente, que são os países andinos, nossos vizinhos, nós implementamos tecnologia, sistema de inteligência no trajeto, principalmente rodoviário, para evitar que essa droga consiga chegar até o porto, e por isso nós aumentamos tanto as apreensões de droga no estado de São Paulo. O senhor falou aqui, né, que é deputado federal, está licenciado para ser secretário de Segurança Pública em São Paulo, mas esteve lá em Brasília acompanhando a troca de comando da Câmara Federal. Quais são as suas percepções aí do novo presidente da Câmara, Hugo Motta? E o senhor acredita que ele vai pautar assuntos ligados à segurança pública nos próximos meses? Eu creio que vai ser a maior marca da gestão do presidente Hugo Motta. O Hugo é um dos grandes amigos que eu fiz desde o início do meu primeiro mandato. É um deputado muito sério, apesar da idade, né, novo, de idade, mas muito experiente, muito respeitado. Ele está no 4º mandato como deputado federal. E antes dele iniciar o processo de campanha, eu tive uma longa conversa com ele em Brasília, de mais de 2 horas, falando da necessidade que nós temos da reforma do sistema de justiça criminal, principalmente da lei de execuções penais, da gente defender o Instituto do Cumprimento de Pena no Brasil, que o grande problema da legislação não está no Código Penal, mas sim fazer com que o criminoso cumpra a pena e retirar essa quantidade imensa de benefícios que o criminoso possui. Então, o Hugo, eu tenho certeza que o presidente Hugo vai ser marcado pela gestão na Câmara como a segurança pública, uma das principais pautas. Aliás, eu tenho essa abertura com ele. Até seria interessante ele participar com vocês aqui do programa para falar sobre isso. Mas eu tenho certeza que ele tem compromisso comigo também, pessoal, mas com a bancada da segurança. Nós reunimos 40 deputados lá que são oriundos das forças de segurança e eu tenho assim um livre trânsito com ele e vou ajudá-lo no que for necessário para que a gente possa melhorar e modernizar a legislação do Brasil. Desculpa, Thaís, só para não perder o gancho, um projeto que seria importante na visão do senhor para puxar essa fila da segurança pública. Eu acho que todos são, né, Pedro, mas a gente tem que falar em rever a audiência de custódia no Brasil. Audiência de custódia? Não, sem dúvida alguma. Não tem como a gente... E assim, eu não estou falando daquele indivíduo que comete o réu primário e cometeu um pequeno furto, até porque esse daí não fica preso mesmo. Eu estou falando do reincidente criminal, eu estou falando do criminoso que coloca um revólver na cara do cidadão para roubar um celular, ou que às vezes até mata uma pessoa por conta do aparelho celular. Estou falando do indivíduo que pertence a organizações criminosas. Vocês lembram aqui de casos do ano passado que 4 sequestradores que mantiveram um casal de 75 anos refém num cativeiro na região de Itacoaquecetuba foram liberados na audiência de custódia. Só não foram os 4 liberados porque um era procurado pela justiça. Num outro caso, um indivíduo que transportava quase 900 quilos de cocaína foi liberado em audiência de custódia. Então, acho que se fosse começar por um projeto, claro que nós precisamos de uma reforma robusta, mas se fosse começar, teria que, no meu ponto de vista, acabar com a audiência de custódia e, se a gente não conseguir acabar, rever completamente para restringir ao máximo a possibilidade até de acesso à audiência de custódia no Brasil. Secretário Guilherme Derrite, para a gente encerrar a nossa conversa, já que a gente está falando sobre questões legais e volta agora dos trabalhos legislativos em Brasília, no ano passado o governo federal apresentou aquele projeto de uma PEC que muda as regras da distribuição do poder da segurança pública no Brasil e principalmente das verbas, centralizando decisões e distribuição no governo federal. Alguns governadores foram muito contrários a isso, Ronaldo Caiado, por exemplo. O governador Tarcísio fez críticas, mas não tão enfáticas. Como é que o senhor vê essa defesa que é feita agora pelo governo federal? Isso acha que isso vai andar no Congresso? Não, acho que não tem possibilidade nenhuma.
O governo federal não tem voto para alterar a Constituição, ainda mais pela proposta muito ruim que eles propuseram, né? E aqui eu deixo a ideologia política partidária de lado. Se o governo federal realmente estiver disposto a propor algo que vai melhorar a segurança pública, vai contar com o nosso apoio, mas o que eles propuseram é a mudança de nome da Polícia Federal para a Polícia Ostensiva Federal e uma invasão de competência, aí a maior crítica, na autonomia dos governadores, para estabelecer diretrizes de natureza obrigatória. Isso fere o Pacto Federativo, não resolve o problema da segurança pública e o principal, né? Esse financiamento da segurança pública, o governo federal não assume. Eles repassam um valor assim, ínfimo, irrisório para os estados para investimento em segurança pública. E de maneira igualitária para todos os estados. Então, percebam vocês que são 48, 47 milhões por ano que são repassados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, e só de emendas parlamentares do ano passado eu consegui mais de 323 milhões de reais. Então, o recurso que é repassado, ele é muito pequeno, precisaria, em primeiro lugar, de um investimento e financiamento por parte do governo federal. E se falar em São Paulo, o pagador de impostos aqui paga muito imposto, vai para a União e não volta quase nada para o paulista. E essa mudança, essa proposta da PEC que cria diretrizes de natureza obrigatória invadindo a competência dos estados, não resolve o problema e não vai ter aceitação no Congresso Nacional. Guilherme Derrite será candidato ao quê no ano que vem? Senado Federal, Governo do Estado de São Paulo? Qual que é a tua linha aí de estratégia? Pedro, eu acho que é muito cedo para falar de eleição, mas assim, existe sim o grupo político que eu pertenço, que claro tem o governador Tarcísio de Freitas, o presidente Bolsonaro também. Isso é uma decisão que foge realmente da minha alçada, mas o que está se desenhando é que eu possa concorrer a uma das duas vagas para o Senado Federal junto com o deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, eu não me preocupo assim realmente com isso, e se tiver que concorrer à reeleição para a Câmara Federal, para mim é um orgulho poder representar o povo paulista lá no Congresso Nacional. Secretário Guilherme Derrite, muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio, né, conversar conosco um pouco mais aí sobre segurança pública, sobre política. Sempre bom recebê-lo por aqui. Um bom dia aí para o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, prazer falar com vocês. Um abraço. E governador Tarcísio, desculpa pelo atraso aí, foi culpa nossa aí. Põe na nossa Não, mas conta, rapidinho ele chega. Palácio dos Bandeirantes é aqui do lado da sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já aqui no Jornal Gente, mais informações, por exemplo, sobre o que aconteceu em Pernambuco, Pedro. Chuvas fortes e mortes registradas também nesse momento de chuvas por quase todo o Brasil. Já aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Rede Bandeirantes.